Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer um review do kit de marcadores da Sinuart em tons de sketch. Esse conjunto é composto por 6 cores, sendo elas 2 cinzas quentes, um cinza frio, um marrom, um vermelho vibrante e um vermelho saturado. Eu gosto muito da seleção de cores, mas eu devo comentar que as cores não se parecem em nada com as impressas na embalagem externa do estojo, e a cor das tampas também não é muito exata. Esse conjunto atualmente custa cerca de R$ 63, o que equivale a R$ 10,50 por marcador. Você consegue um valor melhor em compras de kits maiores na China, mas em termos do mercado brasileiro, esse é um valor bem em conta. Em comparação, uma caneta Copic Sketch, que é um dos marcadores mais conhecidos e considerado de alta qualidade, custa R$ 30 a caneta aqui no Brasil. Eu tenho uns 7 kits de marcadores dessa marca e já tem um tempo que eu adquiri eles e nenhum deles secou ou parou de funcionar. Mas 2 das minhas pontas já estão meio defeituosas. Uma do meu kit de tons de pele, que eu uso bastante, e uma desse kit em particular. Não é algo que acontece com muita frequência, mas eu achei que eu devia pontuar já que eu estou fazendo esse review. Em termos de qualidade, eu acho ela bem par com o dos marcadores Fine Color, que foi o primeiro kit que eu adquiri no AliExpress. Então a qualidade é bem parecida com as marcas vindas da China. Eu escolhi esse kit em particular porque eu acho que entre os iniciantes há muita dúvida de por onde começar com os marcadores, o que comprar para testar e descobrir se você gosta desse tipo de material. E a maioria das pessoas acaba indicando um kit de tons de cinza, o que de fato é super versátil, mas eu acho que esse kit de tons de sketch é também uma opção muito interessante, onde você tem um pouco mais de variedade de cor do que num kit de tons de cinza, mas você continua tendo uma paleta de cores bem coesa. Acho que uma das coisas mais importantes a se fazer, principalmente quando se tem uma paleta de cores limitada, é fazer uma tabela de misturas de cores, para saber com o que se está trabalhando e quais são as suas possibilidades. Então eu achei que eu ia aproveitar esse review para te ensinar os 2 jeitos mais comuns de se fazer essas tabelas. O primeiro jeito é um muito utilizado pela artista Yves Bolt, por exemplo. Você tem essa primeira coluna com as cores puras, que é opcional, mas eu recomendo a inclusão. E a partir dela você tem na segunda coluna a primeira cor sendo misturada com todas as cores que vem abaixo dela na coluna das cores puras. Na segunda coluna, a segunda cor sendo misturada com todas as cores que vem abaixo dela. E assim por diante. E eu vou mostrar para vocês a gravação. Já o segundo método, ele é mais parecido com um jogo de batalha naval. Você tem os nomes das cores no topo e em uma das laterais, servindo de guia para as misturas. Assim, você sempre referencia pela intersecção que cores vão ser misturadas. Na primeira coluna, por exemplo, nós vamos ter todas as cores sendo misturadas com a primeira cor nomeada no topo. Temos então nessa primeira coluna o cinza quente 1 sendo misturado consigo mesmo, com o cinza quente 5, com o cinza frio 3, com o marrom, com o vermelho saturado e o vermelho desaturado. Na próxima coluna vamos seguir a mesma lógica, com o cinza quente 5 sendo misturado com cada uma das cores. Por fim, eu também quis adicionar uma demonstração para vocês verem o que pode ser feito com esse kit. Então eu fiz essa ilustração e colori usando só esses 6 marcadores
mais uma caneta gel branca e 2 cores de lápis de cor que eu só usei para fazer a line art do desenho. Eu espero que esse desenho, junto com as tabelas de mistura de cor, sejam suficientes para demonstrar o que você pode fazer com essa paleta de cores. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por assistirem. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!